Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. E hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 16. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Capítulo 16 é bem extenso, são 63 versículos que Deus fala para o povo de forma muito poética e também alegórica. Vamos ler alguns versículos para entender. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Jerusalém era a terra de jebuseus. Então o rei Davi conquistou essa terra, conquistou essa cidade e transformou na capital de Judá. Isso mesmo. E depois o templo foi construído também nesta cidade. Então era uma cidade que ninguém dava nada por ela. Agora é a cidade do rei Davi, e ficou conhecida entre os povos, principalmente com o rei Salomão, aonde reis de outras regiões vinham ver a sabedoria de Salomão. Então tudo isso gerou orgulho, gerou soberba no coração desse povo. E lembrando que o povo hebreu também foi uma família, a família de Jacó, que foi para o Egito. No Egito se tornou uma grande população, viraram escravos e foram libertos, passaram pelo deserto e ocuparam essas terras. Então está falando muito da origem. E aí o que eu aprendo com isso, da onde Deus te tirou, da onde Deus nos tirou. Você lembra a vida que você levava antes, como que você estava vivendo o seu dia a dia, e aí o Senhor te encontrou. O Senhor te achou, o Senhor te escolheu. No meio de uma multidão, Ele te chamou pelo nome. É como diz o salmista, num tremendal de lamas, o Senhor te resgatou. Te limpou, te adornou, te preparou. Então, quando chega aquele momento em que você tem que produzir os frutos, dar o bom testemunho, ser fiel ao Senhor, porque Deus sempre olhou para Jerusalém como a sua esposa. E o que Ele queria dessa esposa? A fidelidade. Mas você vai ver no texto que chama ela de meretriz, chama ela de uma prostituta. Versículo de número 15. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todos os que passavam para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Ou seja, agora que você ficou formosa, agora que você ficou bonita, você agora está se deitando com todos que aparecem na tua frente. Ou seja, Jerusalém se curvou diante de todos os outros deuses daqueles povos. Trouxe deuses da Babilônia, trouxe deuses do Egito, os deuses que estavam na própria terra. Ela cultuou, adorou no alto das montanhas, dentro da cidade, nas ruas, nas praças, no templo, dentro das casas. Então ela se prostituiu. A idolatria para Deus é uma prostituição espiritual, é um adultério espiritual. E aí a gente pode fazer uma reflexão, que muitas vezes você foi alcançado pelo Senhor, foi liberto, foi transformado, mas um dia volta para aquela vida de promiscuidade, de destruição, de drogas, de alcoolismo, de prostituição. Quando você faz isso, você está se prostrando diante de outros deuses. O Deus da prostituição, o Deus da bebida, o Deus da jogatina, o Deus da promiscuidade, não sei. De repente você está se curvando diante deles. Um dia foi um lugar santo, um dia foi um lugar abençoado, e aí você trocou a pureza pela prostituição espiritual, pela destruição, por uma miséria. Foi isso que Jerusalém fez. Eles trocaram a santidade, a pureza, o cuidado, a proteção de Deus pelos deuses estranhos, deuses de outras terras. E isso trouxe castigo, isso trouxe juízo sobre eles, trouxe condenação.
E é assim também conosco, né? De repente, você abandona Deus e vai se prostrar diante de outros deuses. Um dia a conta vai chegar, um dia o juízo vai bater na porta. Foi o que aconteceu com esta nação. Mas mesmo assim, nós servimos um Deus misericordioso, um Deus bondoso. E aqui no final então desse texto, no versículo de número 60, no versículo de número 60 diz assim, ó: mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te vergonharás quando receberes das tuas mãos tanto a mais velha como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Então, chegará um tempo que eu vou te resgatar. Vai chegar um tempo que eu vou te restaurar. Vai chegar um tempo que eu vou te limpar. Essa era a promessa de Deus para esse povo, que haverá um tempo de resgate, haverá um tempo de transformação. Então, amados, Deus é misericordioso. Talvez hoje você está levando uma vida assim. Já foi um homem, uma mulher usado por Deus, já teve muitas experiências com Deus e um dia abandonou o Senhor, se desviou dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Deus é um Deus misericordioso e tenho certeza que se você for ao encontro dele, ele vai te encontrar. Assim como o pai do filho pródigo estava ali esperando o filho voltar. Quando o filho voltou, o recebeu de braços abertos. E o Senhor quer fazer assim contigo. E você que anda firme na presença do Senhor, cuidado para não se desviar. Ande sempre reto nos caminhos do Senhor, vigiando, orando, para que não caia em tentação, para que você possa ter uma vida de santidade. Então essa palavra para nós, nesse devocional, é justamente isso. Nós observarmos de onde Deus nos tirou e a vida que nós estamos levando hoje. Se você está levando uma vida de santidade, continue andando em santidade. Se você está andando no caminho errado, no caminho de morte, no caminho de destruição, ainda há tempo de se converter, ainda há tempo de restauração. E pode ter certeza que a alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Isso mesmo, ainda dá tempo de se arrepender. Amém? Guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.